aqui essa semana em que a gente fala um pouquinho mais, né, da vida das pessoas em situação de rua, os moradores de rua na nossa capital, essencialmente. Ontem nós exibimos o primeiro episódio da série e uma das instituições que mais ajuda pessoas, né, dessa forma aqui na capital é o Instituto Padre Wilson Grau. O Alexandre Mendonça está com ele, vai trazer detalhes, vai entrevistar o padre neste momento ao vivo. Fala, Xande. Pois é, Polito, nós estamos ao vivo aqui, diretamente do escritório do Padre Wilson Grau, aqui no Instituto Padre Wilson Grau, no centro da capital. O padre já está aqui com a gente. Aliás, a gente agradece muito, né, por estar nos recebendo aqui no seu instituto. Padre, eu acho que a primeira coisa, a gente tem mostrado aqui, e foi o primeiro episódio que nós mostramos ontem, no Balanço Geral, uma série do repórter Paulo Miller falando justamente dessa ajuda consciente para moradores de rua e tal. O senhor estava me passando um dado aqui muito interessante. Em 2019, Polito e telespectador, né, para vocês terem uma ideia, havia uma população de rua em Florianópolis de cerca de 600 pessoas, né, padre? Hoje, passado aí três anos praticamente, a gente está em 2022, quantas pessoas estão em situação de rua hoje? Hoje bem, boa tarde a todos, eu quero agradecer ao Polito, por essa tua oportunidade, de vez em quando estás dando oportunidade a gente, agradeço ao Alexandre e agradeço também ao Câmara, ao Gustavo, não? Então, obrigado. Hoje nós temos, na verdade, 1.300 moradores em situação de rua. E aí a gente tem de colocar no contexto da pandemia e olhar que Florianópolis tem uma realidade de 50 mil pessoas vivendo com R$178. Então, olhar essa realidade no contexto pandêmico para entender a realidade. E aí, Alexandre e Polito, acho que o fundamental é como é que a gente rompe com a indiferença, olha essa realidade e vê nos olhos essas pessoas e conversa com essas pessoas, porque o aprendizado meu de 40 anos é a convivência, é a conversa, é conhecê-los pelo nome. E para mim, a missão do trabalho com a rua é um trabalho da minha missão presbiteral, do meu ser padre, entende? Porque para mim eu não posso celebrar a Eucaristia e saber que milhares de pessoas nessa cidade não comem, nem nas periferias e nem em relação à própria rua. Por isso todo o nosso trabalho articulado nessa direção. Até eu ia perguntar para o senhor justamente sobre isso. O senhor tem um trabalho já de 40 anos com a comunidade de rua, né? São vários projetos e várias frentes de trabalho com essas pessoas, né? Sim. Aqui, diríamos assim, especificamente com o trabalho em situação de rua, nós construímos a Rede Rua, que é uma organização não governamental, e quem coordena hoje é a Isabel, né, conosco, e ela nasceu exatamente dentro do processo pandêmico, porque antes do processo pandêmico nós começamos a tomar café com os grupos que já trabalhavam com a rua para tentar organizar. No período da pandemia surgiu a Rede Rua. Hoje nós somos 22 grupos que trabalhamos com a rua, né? E temos também um grupo que é o Grupo Repor, que trabalha com o projeto da transição. Atualmente, nós trabalhamos com 84 pessoas adultas saídas da rua e 16 crianças que eram os filhos. Então, o que a gente faz com esse grupo que já saiu da rua? Chamamos o projeto de transição. Trabalho psicossocial, apoio ao aluguel, kit de uma cesta nada básica, porque é uma cesta com hortigranjeiro, frutas e toda essa dimensão, e apoio de formação para mão de obra de inserção ao mercado de trabalho e apoio também a quem tem dependência, que quer fazer um tratamento e sair da rua. Estamos ligados também com a questão do agro-rua nesse sentido, entende? Uma outra questão que muita gente pergunta pra gente, né? Mas tem ali o da Prefeitura de Florianópolis, na passarela do Samba Negro Querido, que abriga várias pessoas. Por que muitos desses moradores acabam não indo para lá, não sendo atendidos também? É porque lá eles também têm uma estrutura limitada, é isso, padre? Exatamente. O acolhimento da Prefeitura é uma estrutura limitada. Veja que, como a gente cresceu nesses anos, nós temos 1.300, eu não sei quanto que a Prefeitura atende, mas ela não tem condições de atender todo mundo. Por isso que a nossa grande discussão é como construir uma política em situação de rua ao morador de rua, que articula com o futuro restaurante popular, com segurança popular, que articula com moradia. Uma questão também deficitária hoje aqui em Florianópolis é a questão da moradia. Os aluguéis estão muito caros e as pessoas acabam não perdendo seus aluguéis, não conseguindo mais pagar
indo também para a rua. Também tem essa situação. E o morador de rua é mais difícil ainda o fato de não termos uma política que a gente diz que deve ser uma política articulada, que trabalhe desde a moradia, que trabalhe a inserção ao mercado de trabalho, que trabalhe a dimensão psicossocial, né? Então, isso é fundamental. Como construir? E aí eu acho como a gente pode trabalhar essa relação de cooperação com a gestão pública e a cooperação com todos esses grupos que têm uma larga faixa de voluntários nesse processo todo, né? Padre Wilson, o Polito tem uma pergunta para fazer também. Polito, pode falar, estou te ouvindo aqui. Tem. O Padre Wilson é uma figura extraordinária. Ele faz um trabalho extremamente digno, é uma das pessoas que nós, eu sei que o Alexandre também, mais admiramos nesse estado. Porque faz um trabalho difícil, de formiguinha, no dia a dia. Mas a grande questão, e ele tocou nela mais rapidamente, eu queria extrair dele uma análise mais profunda sobre isso, Xande, é em relação à dependência química. Porque ele fala muito bem, e nós já conversamos pessoalmente em outras oportunidades, sobre o ciclo virtuoso de gerar emprego, de trazer a pessoa, de dar alimentação, de dar moradia, de auxiliar de várias formas. Mas nós vivemos hoje um distúrbio social, inclusive com impactos na segurança pública. Como nós podemos ser mais certeiros como sociedade? Porque tem muitos desses moradores que são viciados em drogas. Que alternativa ele enxerga? Tá certo, Polito. Vou passar aqui então para o Padre Wilson Groh. Ele está falando de todo esse seu trabalho fantástico, que ele admira bastante, né? Parabenizou pelo seu trabalho, nós todos admiramos. E ele falou da questão da dependência química, quer dizer, além dessa questão dos moradores de ruas também, como que o senhor tem trabalhado com isso e como é que o senhor vê a questão da dependência química como algo que está cada vez mais deteriorando a nossa sociedade? Como é que o senhor vê uma solução para isso também? Eu acho que a solução em relação aos processos de dependência química é como é que a gente trabalha o sentido e o significado da vida. Mas não pode ser um sentido e significado da vida isolado. Como é que a gente trabalha isso numa relação de oportunidades? E aí, se a gente olha os nossos projetos na periferia da grande Florianópolis, nossas organizações com crianças, adolescentes e jovens, temos em torno de 6.000 todos os dias, né? Tu gera oportunidade. Gerando oportunidade, tu abre um horizonte de esperança. Talvez aqui está uma questão crucial, que é como é que geramos oportunidade, né? Então, nós agora vamos trabalhar esse próximo ano e o ano que vem para gerar o primeiro centro de tecnologia e, ao mesmo tempo, inovação social aqui no maciço do Morro da Cruz, que abarcaria logo em seguida mais de 700 jovens. E nós temos uma perspectiva futura aí de mercado, de inserção ao mercado na área da tecnologia, mas não temos formação. Então, o nosso projeto a longo prazo é começar agora com um trabalho de formação. Formação para essa juventude, que se destaca enormemente. Fizemos um projeto já agora esse ano pandêmico, com 300 e poucos jovens, mostrou que tem saída. E se a gente olha, ligando agora com a questão da rua, os moradores em situação de rua é tudo jovem, é uma juventude que está aí. Então, essa juventude precisa de oportunidade. E eu acho que a dimensão mais importante é construirmos efetivamente políticas públicas sociais que a gente consiga realmente repensar o processo, né? Então, as minhas indas e vindas com o Topázio, eu até quero aproveitar nesse sentido, porque ele tem ido muitíssimo para a periferia comigo nesses últimos tempos e pandêmicos, que é o vice-prefeito. Agora, pensar como é que a gente pega as questões cruciais dessa cidade. Uma questão crucial para mim dessa cidade é emprego. Tu vai gerar renda e tu vai trazer dignidade para dentro da tua casa com trabalho. O trabalho é que traz a dignidade humana. Eu acho que aqui é um ponto central para a gente discutir essa gestão pública futura. Um outro ponto que eu diria é infraestrutura. E aí nós temos 60.000 pessoas nessa cidade que não tem saneamento, né? Então, pensar saneamento, pensar a questão cultura, pensar a questão de inserção e construir a partir de dentro desses territórios, porque os territórios têm muito potencial. O que nós precisamos é investir. E eu sempre digo, uma política em situação de morador de rua e uma gestão que se preze deveria começar pela rua. Padre Wilson Groh, muito obrigado aqui, deu uma aula para a gente, né?
Polito, a gente volta com você e com certeza essas outras duas matérias, né, do Paulo Miller ainda vão tratar mais ainda a fundo dessa questão e o Padre Wilson sempre contribuindo com essa questão, né? Voltamos contigo, Polito. Obrigado. Alexandre Mendonça com informações ao vivo. Um abração caloroso no Padre Wilson por mim, Xande, por gentileza. O padre faz um trabalho extraordinário, difícil, né? Muitas vezes. A gente está falando de ferramentas importantes para a gente articular de uma forma como sociedade para encontrar soluções, né? Eu geralmente teço comentários extremamente duros nesse sentido, porque a gente tem visto no dia a dia como é difícil lidar com esse problema. E quando a gente friamente analisa os números, a gente vê que eles triplicaram nos últimos 5 anos. E, de fato, algo precisa ser feito rapidamente para que a gente possa estancar esse problema. Porque, senão, regiões como Campinas, em São José, Cobrasol e região do centro-leste da capital, que já vivenciam esse problema, serão apenas a ponta do iceberg. Daqui a pouco ele pode crescer. Na edição dessa terça-feira, o Jornal ND trouxe o editorial Fome de Quê? A posição do Grupo ND sobre as pessoas que vivem em situação de rua aqui na capital. Vamos acompanhar aqui, ó. Quem percorre as ruas de Florianópolis encontra em muitas esquinas pessoas empunhando improvisados cartazes de papelão com a palavra fome. Esta é a face mais visível de uma triste realidade que já faz parte da paisagem desta cidade. São moradores em situação de rua que se aproveitam da bondade alheia para continuar na rua, onde buscam o seu sustento. E nela permanecerão, porque este círculo vicioso não é fácil de ser rompido. Ao contrário do que a maioria da população imagina, quem vive da mendicância na rua, em sua maioria, são usuários ou ex-usuários de drogas. A proposta da série de reportagens Ajuda Consciente, promovida pelo Grupo ND, tem a finalidade de mostrar a realidade desta população que já ultrapassa a 2.000 pessoas. Para todos, incluindo os viciados ou doentes, há uma rede de auxílio e proteção pública, com comida, médicos, dentistas e até psicólogos, além de comida e uma cama para dormir. Florianópolis possui uma bem estruturada rede de apoio para estas pessoas, tanto pelos órgãos oficiais como por meio de entidades filantrópicas e religiosas. A série Ajuda Consciente quer mostrar que a caridade deve continuar a ser feita, porém conduzida para entidades que fazem um trabalho sério para devolver à sociedade uma multidão de pessoas que vivem à margem dela. É preciso ser solidário, ajudar quem necessita, mas com consciência. Portanto, ao se deparar no semáforo com uma placa com a palavra fome, reflita. Ao contribuir com aquele pedinte, você poderá estar ajudando a financiar o tráfico. Faça doação, porém com consciência, para entidades que trabalham seriamente para mudar este estado de coisas. Amanhã tem o 2º episódio da série Ajuda Consciente. Dá uma olhadinha num pedacinho. Uma força-tarefa para sensibilizar e resgatar pessoas em situação de rua. Eu sei que isso aqui é passageiro. É um aprendizado que eu vou passar da melhor forma possível, com o mesmo caráter, dignidade, honra, mas eu sei que vai passar. Esmola é oportunidade para mudar de vida? Na verdade, esmola é retirar um pouco da dignidade que essas pessoas têm. Nós não somos totalmente contra a esmola, nós defendemos a esmola consciente. E essas frases em papelão? Até onde é verdade? Diferentes ângulos, várias histórias. Ajuda Consciente, nesta quarta, no BG. As reportagens da série estão sendo colocadas na íntegra também no portal mais acessado de Santa Catarina, que é o ND+. Inclusive, a primeira reportagem da série, feita pelo Paulo Miller, já está à disposição. Se você quiser assistir, só acessar o portal ND+, e além do conteúdo por vídeo, é possível também acessar conteúdo em texto. Foi publicado pelos nossos profissionais do portal ndmais.com.br.